Olá, meu nome é Flávio Ferreira, sou jornalista investigativo e advogado. Sou especializado na cobertura do combate à corrupção e nos assuntos ligados à justiça. Nessa aula eu vou compartilhar com vocês alguns aprendizados que eu obtive na prática em mais de 20 anos atuando como jornalista, 15 deles na editoria de política do jornal Folha de São Paulo, onde trabalho desde 2008. Eu vou falar nesse vídeo sobre como investigar empresas que recebem recursos públicos. A ideia aqui é mostrar caminhos práticos de apuração a partir de uma hipótese investigativa. Para ajudar na compreensão do tema, eu vou trazer também um caso prático, uma série de reportagens publicadas pelo jornal Folha de São Paulo no ano que vem, que eu fiz em parceria com os colegas Matheus Vargas e Guilherme Garcia. Bom, vamos então falar da nossa hipótese de investigação. Vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Há uma grande probabilidade de que as empresas que mais vencem ou mais participam de licitações públicas adotem condutas irregulares ou até mesmo pratiquem corrupção. Então, quais são as questões que poderiam, então, direcionar nossas apurações? Em primeiro lugar, quais são as empresas que mais recebem recursos dos governos, a partir de licitações e contratos públicos? As maiores recebedoras são empresas investigadas por corrupção? São empresas pertencentes ou ligadas a políticos? Quais são as fontes de pagamento e como as maiores recebedoras vencem licitações ou obtêm contratos públicos? Bom, para a gente responder a essas perguntas, nós vamos ter que ter alguns caminhos de apuração. Então, hoje o caminho mais fácil para a gente rastrear dados é pela internet. Então, eu vou conversar com vocês sobre quais são os passos da relação entre empresas e governos que a gente pode rastrear. Então, em primeiro lugar, o edital de licitação, que é o documento base que formaliza o início de uma concorrência pública. Depois, a gente também vai conseguir, na internet, saber o resultado dessa licitação. Na sequência, a gente pode já ter a assinatura do contrato, ou, se for um contrato simples, um contrato que não seja muito complexo, ou então ver a assinatura de uma ata de registro de preços. A ata de registro de preços é um acordo que a empresa faz com o poder público para comprar um determinado volume de produtos ou executar uma certa quantidade de obras sob um preço definido. E aí é como se fosse assim, um grande guarda-chuva. Então, esses contratos são chamados de contratos guarda-chuva. E aí depois, quando há necessidade específica de um órgão ou num determinado momento, você faz um contrato específico com uma quantidade que não exceda aquela quantidade que foi contratada na ata de registro de preços. Então, a gente pode ter, no caso das atas, o contrato guarda-chuva, a ata de registro de preços, e depois um contrato específico de um volume menor do que aquele valor geral que estava no contrato guarda-chuva. Depois, a gente tem as fases orçamentárias, que é quando entra o dinheiro público. E essas fases são o empenho, a liquidação e o pagamento. Depois, quando a obra está acontecendo, ou já foi finalizada, ou está prestes a ser finalizada, a gente pode ter assinatura de aditivos. E isso também a gente consegue rastrear pela internet. Bom, aí a gente tem alguns caminhos de apuração. O primeiro caminho seria a verificação de diários oficiais online. A gente tem os diários oficiais da União, a gente tem os diários oficiais dos estados, e então, com várias ferramentas de busca, muitas delas avançadas, que nos permitem, então, fazer a busca dessas informações. A gente pode também obter as informações, principalmente as orçamentárias, nos portais oficiais de transparência dos governos, tanto do governo federal, quanto dos governos estaduais e alguns governos municipais, né? A gente sabe que muitos governos municipais ainda não atendem ainda as exigências de transparência, mas é um caminho que os grandes municípios ou municípios de porte médio até que avançaram bem já. E uma outra possibilidade é a gente fazer jornalismo de dados, né?
a partir de grandes bases, aí, principalmente desses portais de transparência, ou de órgãos de fiscalização, ou de órgãos de execução financeira, fazer um trabalho clássico de jornalismo de dados, que é extrair uma grande base de dados e processar essas informações até responder as perguntas que a gente quer. Bom, o que a gente consegue ver nos diários oficiais? A gente consegue ver o edital de licitação, o resultado da licitação, a assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, que é esse contrato guarda-chuva que eu mencionei, ou assinatura de aditivos. Agora, para fazer esse rastreamento nos diários oficiais online, a gente precisa usar palavras-chave. Então, eu vou compartilhar aqui algumas com vocês que podem ajudar nessa procura. Então, vocês poderiam colocar, por exemplo, o nome do órgão que vocês querem investigar e, no caso, por exemplo, para achar o edital de licitação. Uma das expressões que é usada com frequência é aviso de licitação. Já quando sai o resultado, o que a gente pode jogar ali no campo de pesquisa? A gente pode jogar a expressão resultado de julgamento, né? Quando a gente tem essa ata de registro de preços, esse contrato guarda-chuva, normalmente é usado o termo extrato de registro de preços. E aí, quando é feito o contrato simples ou o contrato específico de uma obra ou de um bem, aí a gente pode usar simplesmente a expressão extrato de contrato. E aí, quando a obra está acontecendo ou está perto do final, a gente pode ter, então, aqueles aditivos, e aí o termo mais frequente é extrato de termo aditivo. Então, quer dizer, jogando essas palavras-chave combinadas com o órgão ou com o nome de uma determinada empresa, é possível, então, já obter um bom volume de dados, então, para saber toda a sequência, quer dizer, o primeiro edital da licitação, o resultado, a assinatura do contrato e depois a eventual assinatura de aditivos. Bom, agora, já as etapas financeiras, né, que são o empenho, a liquidação e pagamento, que é quando o dinheiro realmente vai ser empregado e vai ser pago para o fornecedor, aí isso a gente pode obter nos portais de transparência, né? Eu vou, então, aqui aproveitar uma definição, eu vou aproveitar uma definição que está aqui no portal da transparência do governo federal e que descreve quais que são essas etapas. Então, o empenho é a etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído. Quer dizer, lá no orçamento do governo, aquele dinheiro já vai ficar, olha, esse dinheiro é para pagar tal despesa. Já a liquidação vamos dizer assim, a fase de conferência. Então, é quando se verifica que o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, é quando se confere se o bem foi entregue corretamente ou sua etapa de obra foi concluída como contratado. Quer dizer, muitas vezes você tem uma obra muito extensa, então você tem que fazer uma medição se 1/3 da obra foi concluído para já fazer o primeiro pagamento. Então, vão os fiscais lá e verificam e falam, realmente, a obra, 1/3 da obra foi concluído, então podemos pagar então o valor correspondente a 1/3 já para a empresa. E aí, por fim, se tudo estiver certo, se tudo estiver conferido e realmente o bem foi entregue, ou o serviço foi prestado, ou a obra executada, aí então é feita a última fase, que é o pagamento, repassando o valor às empresas. Normalmente esse pagamento é feito por ordem bancária. Bom, e uma outra possibilidade é fazer jornalismo de dados, né? Extraindo aí os dados brutos, aí, grandes bases de dados, né? Tanto dos sites orçamentários, às vezes como os sites, por exemplo, do Congresso ou de órgãos governamentais maiores, né? Depois, quer dizer, aí a partir das perguntas a gente faz então um processamento de dados, e aí quando esses dados já estão tabulados, é possível então aí elaborar rankings, por exemplo, listas de empresas que mais vencem ou que participam de licitações. Quer dizer, a partir daí você já tem um pontapé inicial, aí uma planilha resultante de um trabalho de jornalismo de dados que te permite, então, prosseguir nessa apuração. Eu vou, então, começar a comentar com vocês agora um caso prático que a gente teve lá na Folha de São Paulo, e eu acho que serve bem para ilustrar aí essas etapas, né? Então, a gente, lembrando daquela hipótese, né, quer dizer, quais empresas que mais recebem do governo? No caso que a gente
trabalhou, a gente se propôs a entender quais empresas mais recebiam do governo federal. Por quê? Porque a gente teve, na Lava Jato, muitas empreiteiras, construtoras afetadas pelo caso e acabaram deixando o mercado ou diminuíram muito a sua participação no mercado. Isso abriu um espaço para que novas empresas entrassem. Então, a gente pensou, bom, será que essas empresas estão ocupando esse espaço de maneira lícita? Porque antes o espaço a gente viu que era ocupado de maneira ilícita. Então, quer dizer, quais são essas novas empresas que estão ocupando esse mercado que ficou aí aberto, que ficou um vácuo aí depois da Lava Jato? Então, a gente fez, a partir daquelas etapas que eu comentei com vocês, a gente foi prosseguindo e, então, a gente teve uma planilha, né, com as 10 empresas que mais recebiam do governo federal, né? E aí, então, começando a olhar essa planilha, a gente verificou que uma das maiores recebedoras era uma construtora chamada Engefort, sediada no estado do Maranhão. Outra grande beneficiária era uma empresa chamada Construservice, também do Maranhão. E aí o próximo passo foi o seguinte, bom, a partir da identificação dessas empresas, vamos agora ver qual é a fonte pagadora dentro do governo federal. De onde que está vindo o dinheiro que está injetando tantos recursos nessas empresas. Então, a nossa opção foi procurar o site do Portal de Compras do Governo Federal, que é um site bastante completo. Ele permite a verificação de cada passo das licitações e permite também, inclusive, obter a documentação que as empresas apresentaram para participar dessas licitações. Então, eu compartilho aqui com vocês o endereço. Bom, essa daqui é a tela de abertura do Portal de Compras do Governo Federal. Então, para a gente chegar às informações sobre as licitações, o primeiro passo é clicar nesse ícone aqui, Cidadão. Depois a gente vai entrar numa outra tela, é preciso ir rolando até a parte de baixo, quando vai aparecer esse ícone aqui, Consulta Detalhada de Compras Públicas. A tela seguinte vai permitir a gente entrar no detalhamento das licitações ou dos pregões, né? O pregão é um tipo de licitação simplificada e ele tem sido usado cada vez mais, com mais frequência pelo governo. E no caso da nossa apuração, era esse tipo de formato que estava sendo utilizado. Aí, então, a gente vem aqui nessa linha aqui, atas e anexos, que a ata ela vai descrever a maneira pela qual a licitação aconteceu. Bom, aí aqui vai abrir uma tela para a gente para indicar o órgão que a gente quer fiscalizar. Então, aqui vocês podem procurar, selecionando aqui, vocês podem procurar o órgão. Pela aquela pesquisa do Diário Oficial que anteriormente a gente fez, a gente consegue o número da licitação e clica OK, e aí então a gente vai entrar então numa tela em que aparece o número da licitação, é só clicar no número da licitação, e aí a gente vai ter algumas possibilidades aqui, né, ao consultar a ata. A gente vai poder ver a ata do pregão, que é uma descrição de como aconteceu a concorrência eletrônica, e aqui uma série de outras informações, e o que vai interessar mais para frente para a gente é esse daqui de anexo de proposta de habilitação. Mas vamos então aqui, primeiro, na ata do pregão. Essa daqui é a ata, é o documento que conta como ocorreu a concorrência, por meio eletrônico. Então, logo aqui no início, a gente tem uma descrição do que foi essa licitação, né? Uma licitação para pavimentação da Codevasf no estado do Rio Grande do Norte. A gente tem aqui o valor, a gente tem detalhes aqui dos lances e etc. E aí depois a gente tem as empresas que entraram nessa concorrência. Aqui a gente tem nesse campo os lances, né, as ofertas que foram sendo dadas pelas empresas ao longo do tempo aqui em que a concorrência ficou aberta. Aqui, depois a gente tem uma série de eventos, que é, por exemplo, quando
uma empresa dá o melhor lance e aí é convocada, né? Quando tem um empate, por exemplo, aí as empresas são convocadas a dar o novo lance, aí, por exemplo, aqui uma empresa acabou não dando o novo lance, aí então sobrou apenas essa empresa aqui que, então, deu um lance melhor e aí, muitas vezes a gente tem apresentação de recursos, né? Como foi o caso aqui, essa empresa entrou com recurso, não foi bem sucedida, né? E aqui também embaixo, troca de mensagens, né? Porque é como um pregão eletrônico. Então, são oferecidos os lances e os concorrentes conversam com os pregoeiros, com as pessoas que estão cuidando. Olha, está faltando um documento, tem um item que há uma dúvida, etc. Então, essas mensagens acabam aparecendo aqui também. Então, dá para a gente entender como que foi a dinâmica dessa concorrência e, inclusive, procurar padrões suspeitos que possam indicar que foi, por exemplo, uma licitação combinada. Agora eu vou voltar aqui numa das primeiras telas, né, antes de entrar na ata do pregão, que permite aqui uma série de possibilidades da gente explorar. Eu acho que a mais interessante na minha avaliação é essa daqui, de anexos de proposta e habilitação, porque ela permite que a gente veja quais são os documentos que as empresas apresentaram na licitação. Então, por exemplo, indo naquele ícone, a gente vê aqui, olha, o nome das empresas que entraram e os documentos que eles apresentaram. A proposta, né, proposta financeira, mas tem anexos com planilhas, tem habilitação jurídica, né, qualificação técnica e, por exemplo, no caso aqui, se a gente for procurar na Engefort, né, que é a habilitação, se a gente clicar aqui em habilitação, a gente vai ver aqui várias pastas com os documentos da empresa. Então, os documentos jurídicos, habilitação fiscal e trabalhista, técnica, financeira, capacitação técnica, quer dizer, outras obras que essa empresa fez, né? Se a gente, por exemplo, clicar aqui em habilitação jurídica, a gente vai ter, olha, o contrato social, que é, vamos dizer assim, a certidão de nascimento, né, da empresa, o documento de identidade dos sócios, a procuração aqui de uma pessoa que representa a empresa, documentos fiscais, quer dizer, muitas vezes a gente quer buscar, por exemplo, documentos de uma determinada empresa e é preciso, por exemplo, buscar na junta comercial, no caso aqui, por exemplo, do Maranhão. E não foi preciso, porque clicando aqui no contrato social, a gente já obtém, olha, o contrato social, a certidão de nascimento aqui, o documento que representa o atual estágio, né, da empresa, quem são seus sócios e etc. Então, assim, esse site é muito útil para a obtenção tanto das informações de como aconteceu a licitação, tanto esse tipo de informação, como a informação, os documentos mesmo que a empresa apresentou e que poderia haver uma grande dificuldade em obter, principalmente em estados que não têm, às vezes, uma junta comercial muito bem estruturada. Bom, então, a partir da obtenção dessa documentação e dos dados, por exemplo, um PDF, por exemplo, daquela dinâmica da licitação, do pregão, então é possível então fazer um planilhamento dos dados. Quer dizer, porque a gente tem, de repente, aquela empresa que é suspeita, ela participou de várias licitações. Então, como é que a gente vai olhar a floresta toda, quer dizer, o panorama geral da atuação dessa empresa dentro do governo? Então, fazendo o planilhamento, a gente pode, por exemplo, elaborar rankings, né? Pegando todas as licitações, por exemplo, daquela estatal, da Codevasf, a gente vai poder saber quem ganhou mais, quem participou de mais licitações, né? Quais foram os valores oferecidos, né? Houve grandes descontos, não houve. E aí, principalmente, tentar ver padrões suspeitos, como, por exemplo, empresas que sempre participam, mas nunca vencem. Quer dizer, uma empresa que está sempre ali e nunca vence, ela pode estar ali simplesmente para fazer figuração, para simular que existe concorrência, mas, na verdade, ela não quer ganhar a licitação, ela quer simplesmente participar de um teatro,
um conluio entre as empresas, né, para que um determinado resultado seja obtido. E aí, voltando para o nosso caso prático, eu percorri todo aquele caminho para chegar numa planilha que representava aí um exame de atas das licitações de 99 lotes de obras. Quer dizer, um pregão eletrônico, uma licitação, pode envolver mais de um lote. Então, a gente foi olhando ali aquela documentação e identificou que foram 99 obras que foram licitadas pela Codevasf no ano de 2021. E aí, nessa planilha, o primeiro dado interessante que surgiu foi que a Engefort era a única empreiteira que havia participado de todas as licitações da Codevasf, no Distrito Federal e nos 15 estados abrangidos pela estatal. E dessas 99 concorrências, ela havia ganho 53, ou seja, mais da metade dos pregões, o que é uma coisa que não é comum. E considerando que é uma empresa situada no interior do Maranhão, isso se tornou mais suspeito ainda. E chamou a nossa atenção que o desempenho mais expressivo da Engefort foi num estado distante do Maranhão, que é Minas Gerais. Nesse estado, a Engefort conquistou 28 de 42 licitações, nas modalidades asfalto, CBUQ e bloquetes de concreto. E assim, apesar do setor de construção pesada ter mais de 200 empresas em Minas, em 10 dos 21 pregões para serviços com bloquetes de concreto, a Engefort concorreu sozinha e levou os contratos. Quer dizer, uma empresa só participar de uma licitação é permitido pela lei, em situações excepcionais. Isso não é proibido que ocorra, mas é muito suspeito. E em vários casos, a Engefort ganhou com preço praticamente cheio, dando um desconto de apenas 0,01% em relação aos valores de referência dos pregões, por exemplo, né? E então, quer dizer, essas situações suspeitas a gente viu a partir da planilha que a gente montou com os dados obtidos ali no portal de compras. Olhando a documentação, surgiram outros indícios e outras situações suspeitas, né? Uma delas foi de que a Engefort poderia estar usando uma empresa de fachada. Então, analisando os PDFs que estão naquele campo do portal de compras de anexos, a gente viu que, em parte das concorrências, a Engefort teve a companhia de uma empresa chamada Del Construtora, que estava registrada em nome de um dos irmãos dos sócios da Engefort. Um dos casos que mais chamou a atenção foi o do pregão que levou a assinatura de um contrato no valor de 62 milhões para pavimentação no Amapá. Nessa licitação, as duas únicas empresas participantes eram a Engefort e a Del. E na documentação apresentada pela Engefort para disputa, lá, naquele portal, constavam como sócios da empresa Carlos Eduardo Del Castilho e Carla Cristiane Del Castilho. E segundo a ata do pregão, a Del chegou a enviar um link para acesso à sua documentação. Só que você clicando ali naquele link, a pasta estava vazia, quer dizer, não dava para ver o documento, na verdade. Agora, se ela tivesse apresentado os papéis ali, se desse para fazer essa consulta, teria sido possível ver que o sócio administrador da Del é Antônio Carlos Del Castilho Júnior, irmão dos sócios da Engefort. Então, aí, quer dizer, como a Del não apresentou a documentação, ela foi desclassificada e a Engefort ganhou o contrato pelo preço praticamente cheio. Outra licitação em que essas duas empresas participaram, novamente com vitória da Engefort, foi um pregão no valor de 55 milhões para pavimentação em vias rurais no Maranhão. E outra coisa muito suspeita é que não havia, à época, registro de vitórias da Del Construtora em nenhuma concorrência federal ou estadual do Maranhão, de acordo com os portais oficiais consultados pela reportagem. E aí, quer dizer, o uso de uma empresa dessa, de uma empresa suspeita de ser uma empresa de fachada, que ela está ali apenas para aparentar concorrência, né?
E aí, quer dizer, o objetivo é ganhar aquela licitação com preço maior, mas, de repente, se participa só uma empresa, aquilo pode chamar a atenção dos órgãos de fiscalização. Então, convém colocar uma outra empresa, né, para simular a competitividade. E um outro uso possível de uma empresa de fachada é para a apresentação das chamadas propostas de cobertura, né, que são aquelas ofertas fictícias que vão sendo colocadas ao longo das licitações, mas, na verdade, elas seguem um roteiro combinado, né? Parece que está havendo uma disputa, um dá um valor de R$15, o outro diminui para 14, o outro para 13, mas, na verdade, já está tudo combinado, né? Para que, no final, você chegue num determinado valor. E aí, quer dizer, a partir desse trabalho todo que a gente teve de percorrer todas aquelas etapas, fazer o planilhamento, e identificar essas suspeitas, a gente verificou que era preciso, então, fazer também um trabalho de campo para ver se aquela suspeita de empresa de fachada se confirmava e também para saber sobre obras que essas empresas fizeram, né? Se eram obras que tinham qualidade, se eram obras que tinham sido entregues, e então se mostrou necessário fazer um trabalho de campo. Então, quando a gente entra numa apuração sobre as empresas que se relacionam com o poder público, é importante também fazer um trabalho de campo, é preciso separar, ter vamos dizer assim, um espaço aí para esse tipo de investigação, porque ela enriquece, além do mais, ela permite que, inclusive, a gente veja os resultados, possíveis resultados nefastos aí de irregularidades que podem repercutir na vida das pessoas que moram naqueles lugares, para os quais as obras foram contratadas, né? Então, aí a gente passou a ter um grande volume de informações que nos permitiram preparar um roteiro de viagem, quer dizer, a gente pôde identificar algumas cidades em que havia previsão de obras daquelas empresas, né? Havia, então, a ideia de estar fazendo uma verificação in loco a respeito daquela Dell Construtora, para ver se era uma empresa de fachada mesmo, né? E, então, procurar personagens, procurar fotos, porque tudo isso enriquece muito o material e o entendimento do tema, né? Bom, aí, então, a gente passou para a fase de preparação de orçamento, né? Em geral, as empresas jornalísticas têm um orçamento muito curto, e então é preciso fazer uma programação muito bem feita, né? E às vezes a gente pode encontrar percalços. Atualmente, por exemplo, a gente está tendo valores de passagens aéreas muito caros, né? Então, no caso que a gente gostaria de ir para Imperatriz, era um preço impeditivo. Então, o aeroporto mais próximo era em Marabá, que fica a 400 quilômetros de Imperatriz. Então, o que a gente fez? A gente escolheu alguns lugares em que havia obras no meio do caminho. Então, aí a gente desceu em Marabá e, ao longo do caminho para Imperatriz, a gente já foi parando em algumas cidades para mostrar as obras dessas empreiteiras, né? E outra situação que é importante pensar para otimizar aí as viagens é fazer um contato prévio com fontes locais, né? Procurar o pessoal de entidades da sociedade civil confiáveis, procurar o Ministério Público, procurar integrantes vereadores de partidos de oposição ao governo que está sendo investigado, quer dizer, e tentar chegar nos lugares com algum tipo de ajuda, algum tipo de guia para determinadas situações ou determinados locais. Isso ajuda muito a ter um bom resultado quando se está atuando em campo. Então, vou contar para vocês como é que foi o nosso trabalho de campo lá em Imperatriz, local da sede da construtora Ingeforte e da Dell. Então, a gente chegou em Marabá, pegamos o carro, fomos passando em algumas cidades, fazendo fotos e entrevistando pessoas, e depois verificamos que as obras realizadas pelas construtoras eram de baixíssima qualidade, e aí depois fomos para a Imperatriz. Lá, então, a gente resolveu procurar a sede da construtora Dell, que a gente suspeitava ser de fachada, no endereço que estava indicado ali nos registros públicos. Isso ficava num povoado chamado Lagoa Verde. Bom, quando a gente chegou no local,
a gente procurava por um endereço, ou rua tal, número 1. Só que quando a gente chegou na rua, a gente verificou que, na verdade, o primeiro número da rua era o número 200. Então, não havia número 1 naquela rua. E aí, então, bom, mas pode ser que haja algum engano aí de numeração, etc. Vamos falar com os moradores aqui da rua, da região, para saber se em algum momento alguma empresa chamada Dell atuou por aqui. E aí, então, a gente foi conversar com as pessoas e todo mundo negou, né? A gente falou com um personagem, por exemplo, o marceneiro Guilherme, que falou, olha, eu nasci aqui na rua e nunca teve nada de construtora por aqui. Então, quer dizer, a gente já conseguiu um elemento para dizer que aquela era uma empresa de fachada que estava entrando nas licitações da Codevasf, né? Aí também tentei fazer um contato telefônico com a construtora Dell, né? A partir ali do telefone do hotel, e para minha surpresa, quando eu liguei, olha, gostaria de falar com algum representante da Dell, a pessoa que atendeu falou, não, não, aqui é da Ingefort. Aí eu falei, puxa, mas eu tenho como endereço da Dell. Aí ela falou, está na ficha cadastral da Dell mesmo, mas é que ela faz parte da Ingefort. São dos mesmos donos, na verdade, da mesma família. Você quer falar com a Dell ou com a Ingefort, né? Então, quer dizer, por esse telefonema, deu para ver também que era tudo a mesma coisa, não eram empresas diferentes, né? E o que confirmou para a gente também que a Dell acabava sendo aí uma empresa de fachada da Ingefort, né? Eu pedi para a atendente que deixei meus contatos, pedi que o pessoal da Dell retornasse para a gente e nunca houve qualquer retorno. Bom, a partir dessa constatação, a gente conseguiu escrever uma matéria que acabou sendo a manchete do jornal no dia 11 de abril de 2022, contando que havia uma empresa que estava dominando as licitações da Codevasf, ganhando mais da metade das licitações, participando de todas, e usava uma firma de fachada, né? Então, quer dizer, todo esse trabalho que a gente teve aí de semanas acabou resultando, então, nessa manchete do jornal. Aí depois a gente fez uma outra matéria contando o estado das obras dessas empresas, né? Vocês se lembram que eu disse que a gente teve que descer em Marabá, passar ali por todo o norte do estado do Tocantins até chegar em Imperatriz, que fica na divisa entre o Maranhão e Tocantins. Então, nesse caminho, a gente passou numa cidade chamada Araguatins, que vocês podem ver aqui na foto, que tinham esse pavimento aqui, esse tipo de asfaltamento, que o pessoal comentava que ele causava, inclusive, acidentes, porque quando ficava muito calor, ele amolecia, e às vezes o pessoal ia estacionar a moto perto da sarjeta, e aí o pé da moto afundava e as pessoas perdiam o equilíbrio e acabavam caindo, né? Então, por isso que é importante, por exemplo, né, fazer apurações de campo, porque a gente vê também qual é o resultado de prejuízo efetivo para a população, né? Essas fotos aqui são do nosso colega Adriano Visoni, que pôde, então, captar aqui todo esse resultado nefasto aqui para a população. Uma outra etapa que pode ser percorrida quando a gente investiga as empresas é saber se elas já foram mencionadas em relatórios de órgãos de fiscalização, como a Controladoria Geral da União, como o Tribunal de Contas da União, né? E procurar também técnicos desses órgãos que possam conhecer trabalhos que já mencionaram essas empresas suspeitas. A gente fez esse trabalho e, de cara, a gente achou algumas decisões do Tribunal de Contas da União que tratavam dessas pavimentações, dessas licitações de pavimentação da Codevasf, né? E, para nossa surpresa, a gente verificou que havia uma disputa entre a área técnica do tribunal, os fiscais e os ministros do TCU, que são escolhidos de forma política, né? Por quê? O que ocorria, né?
A gente tem normalmente nas obras públicas um caminho das pedras que é: você identifica a necessidade de uma obra, você faz um projeto para essa obra, e aí depois você faz a licitação. No caso dessas obras de pavimentação da Codevasf, o ministro lá do Tribunal de Contas da União, Augusto Scherman, até usou uma expressão, ele disse que o mecanismo usado pela Codevasf inverte a lógica clássica das concorrências de engenharia. Quer dizer, o que acontece lá? Você primeiro faz a licitação e depois você tenta adequar essa licitação para uma determinada obra, né? Então, por exemplo, nessas concorrências, você tinha, por exemplo, a contratação para 500 mil metros quadrados para o estado de Minas Gerais, sem saber o local exato onde essa obra ia ser feita. E aí eles usavam modelos, dados fictícios que valiam para estados inteiros. E a área técnica do tribunal falou, olha, mas isso não vai dar certo, não tem como dar certo, porque você precisa saber como é o lugar, se é um lugar, qual é o solo, entendeu? Para fazer um projeto e, a partir do projeto, fazer o orçamento. Só que os membros do Tribunal de Contas falaram, não, olha, a gente precisa aproveitar, na época havia um grande escoamento de valores de emendas parlamentares para essas obras. Então, os ministros do TCU argumentaram, olha, não, a gente não pode perder esses recursos, são recursos que são empregados em comunidades carentes, e, na verdade, é só adotar uma série de condutas, aplicar uma boa fiscalização que o modelo vai dar certo. Bom, aí, um ano depois, isso foi em maio de 2021. Um ano, mais ou menos em meados de 2022, começaram a aparecer as primeiras fiscalizações que mostravam irregularidades. E aí, em maio, o tribunal falou, olha, não, vamos suspender porque está tendo um direcionamento político, os padrinhos das emendas parlamentares escolhem o tipo do asfalto que vai ser colocado nos seus redutos eleitorais. Só que aí depois, cerca de um mês depois, o tribunal falou, não, a Codevasf explicou aqui para nós que eles estão se adequando, estão aperfeiçoando o sistema e que tudo vai dar certo. E aí, novamente, liberaram esse tipo de licitação afrouxada, aí, que permite o uso de modelos fictícios e que a área técnica do tribunal se opõe duramente, né? E essa decisão permitiu que esse emendoduto da Codevasf tivesse um grande efeito aí no período eleitoral de 2022. Bom, essa pesquisa que a gente fez nas decisões do Tribunal de Contas da União permitiram a gente escrever uma outra manchete do jornal, explicando que, sob o governo Bolsonaro, tinha ocorrido um afrouxamento das licitações e que ele servia para acelerar o escoamento dos valores de emendas parlamentares com um direcionamento político e sem qualquer critério técnico, né? Fiz uma matéria grande explicando os passos. Bom, uma outra empresa que eu mencionei lá atrás, que era a empresa Construservice, ela não tinha padrões tão flagrantes de irregularidades. Só que a gente teve também como ideia procurar se essas empresas eram mencionadas em processos no Poder Judiciário, né? A gente hoje tem uma grande possibilidade de fazer buscas porque a justiça brasileira está praticamente toda digitalizada, né? Processos novos aí já da segunda década do século XXI já tem que ser todos digitalizados, então a gente tem uma facilidade por essa digitalização. Por outro lado, a gente tem sistemas muito diferentes nos tribunais, então é difícil. Às vezes você aprende a mexer no sistema de um tribunal, depois o outro é completamente diferente, eles não se comunicam. Mas você fazendo essa busca, você também pode saber mais sobre aquelas empresas. E, no caso da Construservice, que a gente havia identificado que era uma grande recebedora, fazendo uma pesquisa na Justiça,
a gente descobriu que ela já era alvo de uma investigação na Justiça Estadual do Maranhão, que indicava que essa empresa tinha um sócio oculto, né, e era operada por laranjas. Então, a gente conseguiu fazer essa outra reportagem aqui, mostrando, quer dizer, a campeã em Geforte tinha aquelas irregularidades patentes, e a vice-campeã, ela estava crescendo, tinha crescido também no governo Bolsonaro, e tinha um sócio oculto, né, que também era acusado de vários crimes, e que utilizava laranjas. Então, a gente fez essa matéria aqui em maio, e quando chegou em julho, a Polícia Federal fez exatamente uma ação de busca e apreensão nessa empresa, e a Polícia Federal disse que havia constatado a existência de corrupção, pagamento de propina, inclusive para um gerente, né? Então, e o interessante foi que na documentação dessa operação da Polícia Federal, eles citaram a reportagem que a gente tinha feito como algo que era uma investigação que estava parada, e que aí, ao ver que aquela empresa investigada estava ganhando licitações do governo federal, eles reativaram a investigação e chegaram, então, à constatação aqui de pagamento de propina para um funcionário, né? Essa investigação chama-se Operação Odoacro, ela já teve uma segunda fase e ela está em andamento ainda. Bom, aí uma outra questão, né? A gente vê o órgão de onde sai o dinheiro para pagar a obra. Mas muitas vezes esse órgão pagador ele foi financiado de alguma maneira. Ou esse órgão pode ter recursos próprios no seu orçamento, ou ele pode receber injeções de recursos de outros órgãos ou entes públicos. E o que a gente vem acompanhando nos últimos anos no país é um grande volume de recursos que vem de emendas parlamentares, né? Só que o problema é que essas emendas parlamentares não têm transparência, né? E elas acabam levando a investimentos marcados por falta de critérios técnicos e direcionamento político. Então, no caso da apuração da Codevasf, a gente teve aí, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a divulgação de alguns dos direcionamentos de emendas por aquelas emendas chamadas de emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto, e que nos permitiram fazer uma comparação daquelas obras, daquelas empresas que a gente estava investigando com os documentos que tinham sido fornecidos pelo Congresso. E a gente encontrou, numa das obras, nessa documentação, um direcionamento que foi feito pelo senador Davi Alcolumbre, que já foi presidente do Senado, e que mostra bem como funciona esse direcionamento para as empresas, né? Então, por exemplo, olha, aqui a gente pode ter o parlamentar escolhendo para qual prefeitura vai e qual tipo de pavimentação que vai ser feita. Então, ele escolheu que na cidade de Calçoene seriam feitos 3,5 km de bloquetes de concreto. Já na cidade de Laranjal do Jari, seria feito 4 quilômetros de asfalto do tipo CBUQ. Então, é outro caminho que a gente pode fazer de busca, é esse de relacionar empresas com os órgãos financiadores e também com os políticos que financiaram os órgãos para que eles financiassem a obra, né? Um outro caminho que a gente percorreu foi de procurar as agendas oficiais dos órgãos governamentais envolvidos, né? Então, a gente tem aí uma regra no governo federal, que é de que os dirigentes têm que ter as agendas públicas e têm que fazer o registro, né, do que foi conversado em atas, né? Quer dizer, toda vez que se reúnem. E aí, para o nosso objetivo, quer dizer, quando essas reuniões acontecem com representantes das empresas, né? Então, a gente fez essa busca e a gente
verificou que a campeã nas licitações, a RG Forte, tinha feito encontros, né, na Codevasf, com a direção da estatal e também com o senador Alcolumbre e o então ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, né? E encontros que não tiveram ata, não se sabe o que foi conversado ali nesses encontros. Isso gerou, então, uma matéria, porque a regra é que tudo isso tenha uma ata em que se diga o que foi tratado, o que foi conversado, quais foram os pontos aí nos quais se houve discussão, né? Bom, então, essa investigação que a gente fez de empresas, ela começou para fazer uma identificação de quais empresas mais recebiam, se eram empresas suspeitas, se elas poderiam estar envolvidas em corrupção, e a gente acabou vendo um quadro mais geral, né? De que a fonte pagadora dessas empresas, ela tinha feito um esquema de licitações afrouxadas, que tinham o aval do TCU e do Congresso Nacional, e essa prática ela estava sendo disseminada em vários estados, né, abrangidos pela Codevasf, em cidades pequenas, né, e abrindo aí a possibilidade de uma corrupção descentralizada, né? E tendo em vista essa pulverização aí dos valores, a gente verificou, então, a necessidade de uma maior fiscalização pela imprensa e pelas entidades da sociedade civil. Voltando quando eu comentei com vocês sobre a questão da necessidade da gente fazer apurações de campo, né? Eu gostaria de trazer para vocês aqui um relato de um dos nossos personagens, né, que nos deu entrevista, que deixou que a gente o fotografasse, a respeito do nosso trabalho. Eu vou colocar o play aqui para vocês ouvirem. Boa tarde, jornalista Flávio. Eu estou mandando essa mensagem de áudio só para me agradecer você aí por a matéria que você fez aqui de nossa estrada aqui. Que foi só você lançar a matéria no ar, a obra agora vai ser concluída. Obrigado aí. Às vezes a gente fica sem para quem reclamar, mas agora a gente já sabe que a gente reclamar para os próprios encarregados das empresas não é muito bom não, né? Mas essa força que você deu para nós aqui foi uma coisa que a gente não tem nem como agradecer, né? Porque a gente espera que esse trabalho seu continue. Qualquer coisa que aparecer aqui por nossa região aqui, Fazenda Bom Lugar aqui, Povoado Macaúba, encostadinho aqui para nós comer um queijinho da terra, feito na cozinha, e uma caipirinha. Obrigado. Então, pessoal, esse daí eu acho que acaba sendo o melhor resultado do nosso trabalho, né? Quando a gente promove algum tipo de mudança, né, nos locais em que a gente visita. E às vezes pode parecer algo pequeno, ante aí, né, os milhões e milhões aí sob investigação, mas é algo que a gente também só consegue fazendo o trabalho de apuração de campo, né? Então, por mais que a gente tenha aí dificuldades orçamentárias nas empresas jornalísticas, as passagens estejam cada vez mais caras, acho que uma outra consideração que eu quero fazer é que a gente tem que sempre buscar ao máximo fazer as apurações também de campo. Bom, pessoal, então, muito obrigado aí por ver esse vídeo. Então, eu fico à disposição aí para tirar dúvidas aí. Estou deixando aqui o meu e-mail pessoal para contato e a gente também deve ter a possibilidade aí de se encontrar numa sessão presencial aí para tirar dúvidas e espero, então, falar com vocês aí nessa oportunidade. Muito obrigado e até a próxima.